Hoje vamos conversar mais uma vez com o médico ortopedista Eduardo Aires Losk. E na última entrevista, ele conversou com a gente sobre endoscopia da coluna. Hoje, nós queremos que ele fale um pouquinho sobre o implante de eletrodos na medula e também nos gânglios nervosos para tratar a dor crônica de nervo tumoral, de membro amputado, nessas situações. Doutor Eduardo, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal BOL. Oi, Ricardo. Tudo bem? O prazer é meu estar aqui de volta. Estou à disposição sua e do público. Doutor, então vamos conversar primeiro, te pedindo para fazer a gentileza de definir dor. O que é a dor? Oi, Ricardo, a palavra dor, ela vem do latim dolor. Dolor significa sofrimento. E a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional de Estudo da Dor têm uma definição técnica para a dor. Eles definem a dor como, aspas, uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrito em termos de tal dano. Isso é uma definição técnica. Como todos nós já tivemos, no mínimo, um evento doloroso ao longo da vida, desde que nós entendemos por gente, é mais importante a gente ter uma definição menos técnica do que é dor. A dor é uma resposta sensorial e aferente, ou seja, é um estímulo sensorial que volta ao cérebro, seja ela de onde veio, para gerar a sensação de dor. E o mais importante disso tudo é que, por incrível que pareça, a dor ela é essencial à vida, principalmente nos casos agudos. Nós termos dor é uma necessidade do nosso corpo. Já nos casos crônicos, a dor vem associada a muito sofrimento, principalmente quando envolve questões afetivas e sociais. Achei interessante quando você mencionou essa questão de que a dor acaba, fazendo parte da vida, sendo essencial à vida, a dor aguda, né? Então, por que você diz que a dor aguda é essencial à vida? Vou te dar um exemplo, assim, para você e a todos que nos veem, nos ouvem entender. Você imagina um paciente com cálculo renal e esse cálculo saiu do rim e desceu pelo ureter e obstruiu. Se não houvesse a resposta inflamatória, que é a dor com a chamada cólica renal ou cólica nefrética, essa obstrução geraria uma dilatação renal. Nós temos dois rins, então um estaria funcionando e o outro com cálculo. Se não houvesse a dor, essa dilatação por um prazo determinado geraria essa falência renal. E nós não saberíamos. O outro rim estaria funcionando e o que estava com obstrução, se não houvesse a cólica, nós não saberíamos. Outro exemplo, assim, para entender, quando a gente queima no fogo, se nós não tivéssemos a resposta dor imediatamente encaminhada ao cérebro, nós manteríamos nossa mão no fogo queimando. O paciente diabético, aquele diabetes avançado em que há a neuropatia sensitiva diabética, o paciente, se ele não usar um calçado fechado, ele faz uma lesão, uma perfuração, que é o mal plantar, uma úlcera no pé, e ele não sente, porque ele não tem mais a resposta da dor aguda, resposta sensitiva aferente da dor. Em relação à dor crônica, para você ter uma ideia, em 2017, a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor fez um estudo. 37% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor crônica. Dor crônica é definida como uma dor acima de 3 meses. Então, é um número muito grande. Isso, assim, em relação à qualidade de vida, é um dos
principais fatores a tirar a qualidade de vida do ser humano. Pois é. Agora, quando você fala em qualidade de vida, né, eu queria entender o seguinte: a dor tem alguma relação com a depressão? Sim, sim. A dor, o paciente com dor, a liberação do hormônio do estresse, o cortisol, está muito relacionado ao desenvolvimento de depressão. Uhum. Eu gosto muito de exemplificar para as pessoas entenderem. Você imagina você com uma dor de cabeça ou uma enxaqueca. Um dia de dor de cabeça já tira sua qualidade de vida. Você imagina há mais de 3 meses, mais de um ano, mais de 2 anos. Então, assim, o nível de descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse, é muito grande. É inevitável vir o quadro de tristeza, de depressão, de ansiedade, de irritabilidade, ao mesmo tempo que a depressão, a ansiedade, aqueles que são propícios a terem um quadro depressivo, de ansiedade, de irritabilidade, o limiar para a dor é muito menor. A gente fala que o gatilho para a dor é muito melhor. Eu sempre brinco com os meus pacientes no consultório, a hora que eles chegam, eu falo assim: você imagina, você chegou aqui, você e seu acompanhante. Você parou na minha recepção e já brigou com outro paciente, brigou com a minha secretária, discutiu. O seu acompanhante, não. Eu chego aqui no meu consultório, dou 2 beliscões de mesma intensidade em você, paciente, e no acompanhante. A sua reação de dor e de irritação vai ser muito maior, porque o seu limiar já está lá embaixo. Então, a depressão também é uma causa de dor. Entendo. Agora, como é que pode tratar essa dor crônica, né? Ela que acompanha o paciente durante mais tempo, inclusive, às vezes, até durante anos. É, a, a, o principal benefício no tratamento do paciente com dor crônica é o acompanhamento multifatorial. Quando a gente fala assim de acompanhamento multifatorial, é olhar o paciente como um todo. Não adianta ele chegar no meu consultório e falar que está com uma dor lombar, eu prescrever a medicação, mas olhando para ele e vendo que existem fatores externos que estão agravando a dor dele. Então, na especialidade dor, a gente prioriza o acolhimento. O acolhimento, o olhar, a distribuição. Muitas vezes a gente trata o sintoma, a dor que está causando a dor, vai melhorar naquele momento, mas depois vai retornar. Então, ele precisa tratar a dor, ele precisa tratar os fatores que estão desencadeando a dor, ele precisa falar da dor dele. Quem não tem alguém na família ou algum amigo que quer falar de dor, e quantas vezes a gente tem aquela paciência de escutar? Não tem. Então, assim, o acompanhamento multidisciplinar da dor, o poder escutar é fundamental no tratamento da dor. Já existem estudos falando que, assim, um paciente que consegue expressar a dor dele, ele consegue tirar 50% das medicações. Porque ele chega para um tratamento, eu estou com dor, eu estou ansioso, antidepressivo, ansiolítico e remédio para dor. Mas quem que escuta falar? Por que você está com dor? Como está sendo sua rotina? Então, esse acolhimento é muito importante. E a gente não consegue. Eu trato a dor e sou um cirurgião de coluna. Eu não consigo tirar um tempo para atender todo mundo, para ouvir as causas da dor. Então, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. É esse o intuito, é trabalhar em conjunto para quê? Para conseguir melhorar globalmente a vida do paciente. Entendi. Agora, doutor Eduardo, o que é a chamada neuromodulação? A neuromodulação, em termos práticos, a gente define que quase como uma das etapas finais no tratamento da dor crônica.
ela tem resultados muito bons, mas você tem que atentar ao seguinte, é o paciente com aquela dor extremamente difícil de controle, que assim já teve falha em vários tratamentos. O que é a neuromodulação? A neuromodulação é uma forma da gente estimular uma resposta mais rápida e eficiente entre os neurônios, entre a sinapse nervosa. Como que é feito isso? Isso é realizado através dos neuromoduladores, que podem ser de 3 tipos. São os medicamentos, que vão agir diretamente na sinapse nervosa, o estímulo elétrico e o estímulo magnético. Hoje eu realizo 2 tipos de neuromodulações, a neuromodulação elétrica e a neuromodulação medicamentosa. A neuromodulação elétrica, que hoje é assim um dos adventos mais assim benéficos ao paciente, ela consiste em quê? A gente implanta pequenas placas de eletrodos mesmo, com polo positivo e negativo, ou em cima da medula, isso já é uma técnica já com algum tempo, ou agora, a partir de agosto desse ano, começou-se a implantar em cima a medula, ela emite, da medula saem as raízes nervosas. E logo que a raiz nervosa sai, ela tem o que a gente chama de gânglio. E nesse gânglio tem um ramo exclusivamente sensitivo, que inerva determinada parte do corpo. Então, por exemplo, o paciente que teve um quadro de herpes zoster, que é aquele herpes que atinge geralmente a parte das costelas do paciente, e fica uma dor crônica, porque o vírus do herpes, ele causa uma lesão no nervo intercostal. Então, você implanta o eletrodo em cima do gânglio que manda a sensibilidade para a área onde foi acometida com herpes. Você implanta o eletrodo ali por via percutânea. Eu fiz um caso agora recentemente em outro município, foi o segundo de Minas, foi há 10 dias atrás. E a gente implantou num paciente com neuralgia pós-herpética importante, refratária a tudo, 2 anos, já viajou o Brasil tentando tratamento, sem conseguir, uma dor intratável. E na mesma hora que implanta o eletrodo, você coloca a bateria do eletrodo logo na região posterior, acima da crista ilíaca, acima da pelve, naquela parte onde a gente tem uma gordurinha, e o paciente sai da cirurgia com um aparelho que parece um celular. O técnico faz a programação, ensina ele a programar, e ele tem essa liberdade de programar o estímulo elétrico da forma que dá mais alívio para ele. Por exemplo, ele tem que fazer uma atividade, uma caminhada ou uma viagem, e a dor aumenta. Ele consegue aumentar no aparelho que parece um celular o estímulo que vai diminuir a dor dele. Mas é uma via final do tratamento da dor crônica. Assim, é quase que assim a gente chama de salvação, uma cirurgia de salvação. É para tentar aliviar de alguma forma. O outro que é menos comum, mas que eu também faço, é a introdução de um catéter no espaço em que a medula fica, que tem o líquor, é o líquido que recobre a medula. É um catéter, a gente chama de catéter intratecal, que libera, existe uma programação, ele vai liberando doses de morfina, com horários programados para aliviar a dor. É muito usado em tumor, em metástase de tumor, paciente terminal, em que a dor é insuportável, para tentar dar uma qualidade de vida. A desvantagem desse procedimento é que o risco de infecção é um pouquinho maior do que o eletrodo, a placa de eletrodo, e assim, o período tem que estar sempre reabastecendo a bomba, então tem que estar sempre fazendo uma punção percutânea no paciente, que também aumenta o risco de infecção. Uhum.
acaba tendo a necessidade, a determinado tempo, voltar, né, no mesmo local Sim, para poder fazer a inserção. Realmente é. sim. Mas são benefícios também em função de que diminui a dor ou reduz de forma drástica a situação da dor, né? Então, Sim, tem alguns casos, Ricardo, que o paciente com dor, existe uma coisa chamada dor do membro fantasma. O paciente teve um trauma, teve uma amputação, uma amputação por uma neuropatia diabética, uma vasculopatia diabética, e ele amputa e continua sentindo dor. Chega a mensagem no cérebro da dor do membro que não existe mais, e é insuportável. O eletrodo, ele consegue combater essa dor. Alguns casos de bexiga neurogênica, o que é isso? O paciente começa a perder o controle da bexiga, ou por uma compressão da caldequina, ou por uma patologia metabólica, ou por uma patologia tumoral, ela estimula a inervação da bexiga a fazer a contração para ele não precisar ficar fazendo aquela sondagem de alívio. O paciente não tem mais o controle esfincteriano para eliminar a urina. Então, estimula. Eu atendi uma paciente, não fui eu que realizei, mas uma paciente no consultório que fez para alteração do ritmo intestinal. Um colega fez, ela não conseguia ter um ritmo intestinal e já causando polipose intestinal, que no final das contas pode evoluir para uma metástase de cólon, de reto. Ela fez a introdução do eletrodo medular, hoje ela tem um ritmo intestinal perfeito. interessante. Mas é um procedimento cirúrgico. Então, assim, é o que, além de ser na dor a última via, como toda cirurgia, a gente sempre preza por ser a etapa final, esgotar o tratamento conservador para aí sim indicar o tratamento cirúrgico. Perfeito, doutor. Queria realmente agradecer mais uma vez sua participação aqui no canal BOL, trazendo esclarecimentos sobre essa questão da dor, que é uma coisa que incomoda realmente as pessoas, e ainda fazendo, né, essa explanação sobre o implante de eletrodos na medula, gânglios nervosos, para tratar essa questão da dor crônica do nervo, né, também questões tumorais e também até do membro amputado, como você muito bem colocou para nós aqui. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, então. Eu agradeço, Ricardo, a vocês, aos ouvintes do canal BOL. Eu queria deixar, se você me permite uma informação, a partir de março de 2022, se Deus quiser, nós estaremos inaugurando o Instituto da Dor, e que vai abordar tudo aquilo que eu falei aqui, uma equipe multidisciplinar, um acolhimento, um acompanhamento, e aí, mais para frente, eu mando notícias a você e a todos os espectadores do canal. Claro, vai ser um prazer, inclusive, que a gente tenha a oportunidade de falar mais vezes, de mostrar também como vai funcionar a clínica, o que teremos nela de atendimento, quais são os profissionais que vão atuar. Eu acho que é essa a função nossa aqui do quadro Saúde em Foco, de mostrar à população de Barbacena, da nossa região, principalmente aqui, o que há em termos de medicina, em termos de atendimento na nossa cidade. Mais uma vez, então, doutor, muito obrigado, tá? Obrigado você, Ricardo. Bom descanso. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.